esse é o japu. Um icterídeo, uma ave que gosta de viver em grandes grupos, bem barulhentos. Muito inteligente essa ave, muito inteligente. Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Você já deve ter visto os ninhos. Eles fazem uns ninhos pendurados, assim, normalmente com aquela matéria da barba de bode, que chamam de barba de bode, né? E olha que linda, olha aquela ali, olha que lindo. Que ave maravilhosa. A característica é esse bico amarelado, bem pontudo. Eles são totalmente negros, mas eles têm na cauda, você pode perceber que tem um amarelo nas penas de baixo. Elas são amareladas. E quando eles abrem as asas também você enxerga amarelo. Hoje nós vamos conhecer e interagir com algumas aves que a gente ainda não mostrou. Aves que ocorrem aqui no Pantanal, nesses dias que a gente está aqui nessa parte do Pantanal Norte, né? Vamos lá, mais um dia com essas aves maravilhosas, com muita interação, e hoje nós vamos ter, nesses encontros com aves pantaneiras, vamos ter algumas coisas sensacionais. Eu estava louco para chegar nessa região aqui e poder realizar uma interação especial com algumas espécies de gaviões. Então se prepara, se segura, porque hoje é dia de penas. Agora aqui é que o bicho literalmente vai pegar. Esse cara vai hoje mostrar pra gente as aves de uma maneira que você nunca viu. Ele é o deleite dos fotógrafos que vêm aqui pra região e podem obter fotografias incríveis por conta das manobras e peripécias que ele faz aqui no Rio Pichain. Então, preparem-se, porque agora começa, a gente vai ver diversas aves, algumas delas, assim, sensacionais, gaviões, fazendo manobras no ar, bem pertinho da gente. Certo, Peixinho? Certo. Bora lá. Vamos, Zé. Vamos encantar as pessoas. Me dá um peixinho. Peixinho, me dá um peixinho. Você me dá um peixinho, peixinho? Vem cá. Deixa eu pegar aí. Apesar dos jacarés serem tão diferentes na sua morfologia, né, no seu aspecto físico das aves, e jacarés e lagartos pertencerem ao mesmo grupo dos répteis, né? Mas os jacarés estão muito mais para as aves do que estão para os lagartos. Visto que, por exemplo, vamos comentar um pouco da sua biologia reprodutiva, por exemplo. Lagartos põem ovos, aves põem ovos, jacarés põem ovos.
Lagartos põem ovos e vão embora. Não querem nem saber da sua prole. Aves põem ovos e cuidam do seu ninho, cuidam da sua postura. Jacarés põem ovos e cuidam da sua postura. A mamãe jacaré é muito ciumenta e muito protetiva com o seu ninho, que ela constrói na beira do barranco, usando galhos. Então, assim, eu sei que hoje estamos falando de aves aqui, mas eu quis fazer um paralelo, né? Porque às vezes a gente tem o péssimo hábito de olhar para a forma, né, de um animal e a gente já catalogar ele na nossa mente, né? Então, tá na água é peixe, tudo que tá na água tem que ser peixe. Aí você pega um mamífero aquático, um golfinho, já virou um peixe, quando é um mamífero aquático. Mas ele tem um formato, ele convergiu adaptativamente para aquele formato que parece com peixe, porque o meio onde ele está, para se locomover, é mais fácil dessa maneira. Eu adoro esses jacarés do Pantanal, cara. Eles são muito de boa, bicho. Muito de boa, meu. Esse é o maguari. Garça moura, socó grande. É a maior garça brasileira. Pode chegar a 1,5 m, 1,80 m de envergadura de ponta a ponta da asa. Um bico, ponta de lança. Agora você vai ter trabalho. Vai engolir direto? Hã? Não. Que incrível! Quem diria, né? Um peixe desse tamanho. Esse trabalho que o Peixinho faz com os turistas aqui no Pichain, eu acho incrível, sou fã, desde 2005. Faz com que as pessoas possam observar essas características dessas aves tão de perto. Essa ave que é distribuída no Brasil inteiro, aliás, na América do Sul inteira, com exceção dos Andes. A maior garça brasileira. A garça moura é da classe dos pelicaniformes. E ela vai se alimentar praticamente de tudo nas lagoas e rios onde ela ocorre. Peixes, anfíbios, répteis, enfim, crustáceos, moluscos, o que ela puder botar para dentro do papo, ela vai. É uma predadora. É muito comum a gente ver em lagos ou em brejos ela parada imóvel por muito tempo. Eu já cheguei a ficar uns 20 minutos esperando ver se ela fazia alguma coisa, ela totalmente imóvel, ponta de lança, esperando um peixinho desavisado passar por perto para poder rapidamente içá-lo. Pteroglossus castanotis. É o nome científico dessa simpática ave da mesma família que o tucano, é um ranfastídeo. Essa é uma ave que se estende da Colômbia ao Paraguai até o Brasil, esse Brasil meridional aqui. Isso inclui as áreas pantaneiras. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo essa ave aqui.
no Pantanal. Existe uma muito similar que é chamado, esse aqui é chamado de araçari castanho. Tem um outro que é araçari mulato, só que é amazônico, muito parecida com essa aqui. São aves pequenas, né? Chegam a 40 e poucos centímetros de comprimento, bem menores que os grandes tucanos. Se hidratando, buscando um açúcar para energia. Que lindo, cara. Esses caras também têm os mesmos comportamentos que o tucano, mesma família, né? Vão fazer os seus ninhos em tocos de pau, normalmente, e se revezam no cuidado com os filhotes. Aves estão sempre tímidas, estão sempre... A hora que você posiciona a câmera para fazer uma foto, voou. A gente tem até uma brincadeira na equipe, né? Fala assim, eu nem vou perder o tempo de levantar a câmera que vai embora. Então, é muito bom você ter a possibilidade com aves que já se acostumaram com esse movimento do ser humano, dos turistas, para que a gente possa chegar assim pertinho e poder observá-las, cara, e, né, ter essa interação. Agora você vai embora com esse pedaço. Que guloso você, mano. A língua dele vai até a ponta do bico, cara. Tem uma língua mega comprida. Que lindo isso! Que lindo! Gavião preto, gavião fumaça, urubitinga. Um gavião que ocorre em todo o Brasil, na verdade, do México até a Argentina. Lindo, 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 cara. Lindo. É um gavião até bastante comum ao lado de rios, curichos, lagoas, brejos, mas ele é maravilhoso, maravilhoso. Foi uma surpresa, não contava com esse cara, especialmente dessa maneira, né? Tão gentil e colaborativo. Mas o que me trouxe aqui para o Pichain, e isso se constitui num paraíso para os fotógrafos, você poder pegar uma situação como essa, de um gavião buscando no rio um peixe, sensacional. É um outro gavião que é um velho conhecido, chamado de gavião velho, ou gavião... como é que você chama também aqui? Belo, gavião belo, isso, peixinho, gavião belo. Agora, é que depois desse gavião preto, cara, ficou difícil, mas eu ainda acho o gavião belo mais bonito. São parentes, né? Enfim, são primos. E a gente vai tentar a mesma situação que essa aqui. Os gaviões, esse grupo de gaviões que são parentes, eles são gaviões que fazem seus ninhos a 12, 15 metros de altura nos galhos das árvores. Por isso a importância, né, dessas matas ciliares, que são essas matas que, como os cílios, né, que protegem os olhos, assim também as matas ciliares protegem as águas, né, os olhos d'água. E eles revezam o cuidado parental. O macho busca alimento, enquanto a fêmea fica 30 a 45 dias chocando o ovo. Bom, o que eu quero é isso de novo, trazer esse bicho bem de perto para que a gente possa olhar, observar esses movimentos incríveis que eles fazem no ar, desviam, são ases, né? E vamos lá, vamos procurar agora o gavião belo e uma situação muito similar. Esse foi surpresa, não contava com ele. Vamos lá, peixinho.
esse cara. Tá, esse é o cara. Esse é o cara. Vocês estão prontos pra mim? Peixinho, eu te amo, Peixinho. Você que me mostrou isso aqui nesse rio Pichain. Que lindo! Nossa, que coisa linda, meu Deus. Cara, a última vez que eu fiz isso, vamos lembrar, negão? Vamos lembrar dessa história? Foi aqui uma piranha, você lembra que quase decepou o meu dedão? Tirou a ponta do meu dedão, porque eu fiquei muito tempo na água, que nem a gente tá fazendo aqui. Que ela foi uma corrida boa, que eu saí daquela água, pensa num cara que saiu rápido da... Esse rio aqui, ele tá bem seco, tem muita piranha. Eu fiquei muito tempo dentro da água e uma piranha experimentou a pontinha do meu dedo. Senhores, vamos descer, vamos armar o nosso circo aqui. O Pantanal é único, é único. Apesar da Amazônia ter a maior biodiversidade do planeta, estar no Pantanal significa não saber para onde olhar. Nesse momento a gente tem uma ariranha, esse cara aqui, ó. Na frente das câmeras, o Gavião Belo. Gavião Belo é essa ave incrível, majestosa, que fica na beira dos rios, tanto da Amazônia como aqui do Pantanal. Chega a ser ridículo, cara, a quantidade de vida que você tem exposta no Pantanal. E nessa época do ano em que a seca se faz presente, a concentração dos bichos em um único lugar é inacreditável. Uma garça. Oh, não era pra você não. Ele olhou, agora ele olhou, gente. Aqui, ó. Meu, que lindo, que possibilidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, essa é uma excelente oportunidade para você fazer isso. Brasil Biomas, essa expedição louca que a gente está fazendo por 6 biomas brasileiros pelos próximos 6, 7 anos. Na descrição do vídeo, eu vou ter um videozinho muito legal que é da nossa loja, que dá uma olhada agora, mas na descrição do vídeo você também tem a possibilidade, tem um link que te leva até um mundo de viagens que você pode fazer conosco. Quer estar aqui conosco, aqui no Pantanal? Tem como. Dá uma olhada nesse link e veja aí a respeito da nossa loja Crazy Bull, como é que está. Esse é o Gavião Belo, Gavião Velho, por causa dessa vocalização. Ele tem esse nome popular, um bicho que ocorre praticamente em todo o Brasil e está sempre associado a rios, lagos, brejos, curichos. É um cara que tem excelência na pesca e pesca melhor, na minha opinião, do que o gavião preto. Essas são as aves do Pantanal, dessa porção norte. Elas ocorrem no sul também, mas a diferença, isso mostra, né, as diferenças de pequenas micro-regiões que você tem nesse mesmo bioma. E que você tem mais chance de encontrar determinados animais do que outros. E mesmo que você tenha a chance de encontrar os mesmos, como a gente encontrou o Gavião Belo lá e aqui, né, no Pantanal Sul e no Pantanal aqui Norte, né? Mas lá a gente não teve este tipo de comportamento aqui, talvez porque os guias nessa região, eles já estejam trabalhando esses animais há muito tempo, o que é muito legal. O que é muito legal, jogar um peixinho para que o
turista possa tirar uma foto, fazer um vídeo bonito. E, enfim, isso faz com que o turismo aqui, essa região fique famosa até. Eu conheço muita gente que vem para cá, tenho até amigos fotógrafos que trazem excursões para cá agora de fotografia, porque tem essa possibilidade de uma oportunidade como essa. Entendeu? É isso. E isso faz com que toda essa região se movimente. Quanto mais gente estiver aqui dentro de hotéis, fazendo turismo, menor a chance de ter pessoas prejudicando esse ambiente. Porque o turista vem para cá e acaba funcionando como um agente fiscalizador, querendo ou não, entendeu? O turismo ecológico é uma ferramenta maravilhosa para a conservação do nosso Pantanal. É isso. Senhores, missão cumprida. Que a fauna do Pantanal é exuberante, a gente já sabe. Para onde a gente olha, tem vida. E essa vida é composta em grande parte de penas, de aves. Aves de todo tamanho, de todo hábito, e poder interagir de uma forma ecológica e saudável com essa fauna no Pantanal não tem preço. Qual é a maior dificuldade de um guia de turismo, especialmente aqueles que são de aventuras, de experiências, de esportes radicais e tudo? É chegar, o seu pacote chegar até o consumidor desse tipo de pacote. I Love Nature é um aplicativo onde você, guia, tem que cadastrar a sua viagem, a sua experiência com preço e tudo. Vale a pena. Tá na descrição do vídeo o link, vai lá.